Fala, galera, ó, pizza de Blase, a melhor pizza do Rio de Janeiro, hein? Vai aqui no link na descrição e peça a sua. E qual foi o trampo que o Wolf Maia Então, brigou cara, contigo? eu já até falei isso num podcast, teve até um vídeo que foi retirado, mas agora que a gente tá um pouquinho mais de musculatura, eu falo mesmo. Foda-se. Tá malhando? Tá... Tô marrento mesmo, tô perna, sacanagem. Não, mas o que acontece? Cara, isso é uma coisa que eu aprendi é reciprocidade. Eu tava na minha, eu tava calado, e na época o setor, cara, acho que era o Gustavo, eu não sei se era o Prevato ou era o Gustavo Moreninho, que a gente chama, eu não lembro o nome do Gustavo. E tinha o seu Roberto, que era meu chefe, não era o Roberto Marinho, o nome dele é o seu Roberto. Cara, aí tinha, acho que era a Daniela, uma lourinha, tinha o seu Félix, eu não sei se esses caras nem estão vivos ainda, estão falecidos, acho que sim. E aí, assim, sempre explicaram pra qualquer coisa, nunca deixar de resolver um pormenor, sabe? Uhum. E todo o programa que tinha lá, do Projac, eles tinham um limite de fitas pra poder fazer as gravações, as edições. A parada era muito antiga, assim, você vê, a gente tá falando de 2003, 2004, 2005, né? Eu entrei em novembro, 17 de novembro de 2003 na Globo, foi a data da minha entrada. Já entrei na época de alta, que era Natal, Ano Novo, com um monte de programa de fim de ano. E aí, cara, eu me lembro que eles estavam desesperados na conta do Laço e os caras querendo já encerrar a novela, quase um ano de novela. Eles não tinham mais fita, cara, disponibilizada pra eles, entendeu? No arquivo. Só que, por exemplo, Faustão ia pro programa domingo só. Era ao vivo. Sim. Lógico que eles tinham edições e tal, mas eles faziam, o Faustão sempre fazia ao vivo. Então, a disponibilidade de fitas pro Faustão era imensa. E eu poderia fazer uma reposição. Eu poderia pegar, tipo, 5, 10 fitas do Faustão, quando chegasse do Kubanacan, colocar de volta. Eu tinha essa possibilidade. Chegou lá, meu irmão. Ele nem deixou falar. Ele chegou lá e já viu já o casezinho dele lá vazio. E aí começou a dar... Pô, mas tá maluco, meteu a mão assim, pau na porrada. Por quê? Porque ele falou que queria fita. Eu olhei assim pro lado, pra início... Aquele negócio de negociação, né? Pra início de conversa, você vai falar que não tem, pô, porque não tem. Você tem que ser categórico. Tem fita. Sim. Tem câmera no setor, irmão. Eu sou só assalariado, sou empregado. Porra, tem câmera. A câmera tá me filmando. Vou falar pro cara que tem? Não tem, porra. Tá filmando que não tem. Eu falei, tudo bem. Tudo bem, senhor. Boa tarde. Não, boa noite. Acho que foi de noite isso. Boa tarde, boa noite. Eu não lembro agora. Então, a gente tá com algum problema aqui em relação à disponibilidade de fita. Vocês não tem mais disponibilidade, não tem mais fita e tal. Ele, pô, tu tá maluco, rapaz? Tu sabe o que tu tá falando? Não existe não ter fita para os meus programas, não ter fita para mim, algo assim. Pô, aí eu comecei, falei assim, cara, essa porra é um teste, não é possível. Aí ele começou a gritar, e foi meter assim, ó, porra, sabe quem eu sou? Meu nome é Wolf Maia. Tipo o Everest Macedo, meu nome é Wolf Maia, eu diretor dessa porra. Autoritário na parada. Aí eu fui, olha que doença, o Júlio Miguel. Porra, meu nome é Júlio Miguel. Matrícula 38328, porra, número lá pra frente. Aí, tipo assim, deve ter pensado que moleque retardado, né? Meu irmão, peguei isso aí e não atendi ele, não. Aí acho que depois outro amigo que tava no setor liberou algumas fitas do Faustão. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, fui demitido. Eu até falei, pô, você manda Já embora. era, né? Já era, irmão, caralho. Com cara. Mas ele foi muito, muito, muito autoritário. Aí chegou, cara, só sei que depois disso eu fui, falei, ó, já deu ruim pra mim, vou ser mandado embora, e aí, o que de fato aconteceu? Cheguei no dia seguinte, eu fui e falei, bem, fui demitido. Chego na Globo, seu Roberto. Eu repito, não é o Roberto Marinho. Ele chega pra mim e fala assim, oba, Júlio, tudo bem? Bom dia! Eu falei, ih, babou, fui mandado embora. Eu falei, galera, foi um prazer trabalhar com vocês esse tempo todo. Foi uma experiência muito grande pra mim. Aí ele me chamou pra sala dele e do Félix. Pô, aí subi, né, cara, já falei, caraca, por que eu fiz isso, né, cara? Podia ter sido um pouquinho mais tranquilo. O Sapo já tinha incluído vários, mas eu achei que foi ridículo a parte dele bater na mesa, querer dar, tipo, carteirada. E aí, seu Roberto, opa, Júlio, que na época era mais magro e forte, tudo bem, robusto, era meu apelido. E falei, o que houve? Ele já tinha visto na câmera. Então não adianta eu mentir ou contar papinho de papo. Aí eu cheguei e falei, não, seu Roberto, o seu Wolf chegou aqui, pediu algumas fitas, eu não tinha como entregar, porque não tinha nada, eu iria explicar para ele que poderia disponibilizar de um outro programa, antes disso, aí eu fui bem, se o senhor viu na gravação, ele dá-lhe um tapa na mesa, ele me deu uma carteirada, perguntando quem era ele. E aí eu me impus, aí eu falei assim, levantei a bandeira, aí eu fui bem demais, né? Eu já era 7 nessa época, eu falei, pô, eu simplesmente fui e levantei a bandeira do arquivo.
Eu ali tava representando o setor, caralho, moral. Eu fui bem, acho que Deus me iluminou na hora. Falei, não, ali tava representando o setor, pô. Ele foi autoritário com a gente, comigo, né? E eu falei que não ia liberar nada porque ele não tinha fita pra pegar, pô. Aí eu realmente me retirei, que eu achei uma falta de respeito comigo. Eu não lembro na época se foi o Valeriano, cara, que tava comigo. Só sei que depois disso ele liberou as fitas do Faustão e tá resolvido o problema. Mas, pô, eu não gostaria de trabalhar no horário dele. Sou um cara que tem flexibilidade em relação ao horário. Na época eu comecei a cursar faculdade também, porque a Globo na época dava muitos benefícios. Acabou que eu nem continuei. Mas meu horário era de 7 às 4, e nesse horário eu tava de 5 da tarde e 2 da manhã. Eu falei que nesse horário eu não queria mais trabalhar, porque, pô, se pudesse me manter de 7 às 4, porque ele foi muito autoritário. Pô, quem sou eu falar que eu não queria mais, né? Se ele falasse pra mim que tinha que ficar de 5 às 2 pra não ser mandado embora, é claro que eu ficaria. Óbvio. E aí ele, entendi. Mas foi isso que aconteceu? Eu falei, foi ele. Então faz o seguinte, da próxima vez, se for ele ou qualquer um, manda pra casa do cacete, diz que quem manda nessa porra aqui no arquivo é a gente, não vai liberar porra de fita nenhuma. Aí, irmão. Aí o meu ego inflou, né, irmão? Ficou grande. Não, aí quando eu desci igual jogador de futebol, com aquela mancada, que passa mancando. Geral falou, pô, Júlio, todo mundo já achando que eu era mandado embora. Todo mundo já achando que tinha sido demitido. Valeu, um abraço. Tá maluco? Cheguei lá, irmão. E aí, Júlio? Ele, pô, tá maluco, pô, seu Roberto é meu. Vou ficar. Aí fiquei, cara, mas vou te falar, não passou nem Wi-Fi na época. Na época, cara, a gente fala assim, 2003, né? São 21 anos, irmão. Eu entrei na Globo com 18, 19, foram 21 anos, cara. E assim, bom, não tinha nem, sei lá, mano, acho que não tinha nem Facebook, acho que era Orkut ainda. Era. Olha que loucura. Orkut. Então, assim, muita coisa tava acontecendo, mas tem muita história maneira. Mas essa parada foi a única que, assim, não é que eu me arrependo, é uma história que eu não gosto de contar, porque foi uma parada que, pô, meu pai e minha mãe sempre deram muita educação, mano. Eu sou recíproco. Se o cara for ignorante comigo, pô, e ali ele foi sem a menor necessidade, que eu não ia explicar pra ele, entendeu? Então, achei ele bem pedante, bem petulante. Eu devolvi na mesma moeda, graças a Deus não fui mandado embora. Gostou desse corte? Deixa o like, se inscreve no canal, fica aqui com o De Papo Podcast, que toda semana tem conteúdo novo pra vocês.